Como neutralizar a pressão do juiz para que se aceite um acordo que não se deseja aceitar, sem que haja desgaste e nem desconforto? Numa situação como essa, na qual o magistrado faz pressão sobre a parte ou o advogado para que se aceite uma determinada proposta de acordo, geralmente só se enxerga duas possibilidades. Uma seria ceder à pressão aceitando um acordo indesejável. A outra seria resistir a essa pressão, contrariando ou até peitando o magistrado. Essas duas alternativas são péssimas, até porque, no caso da segunda, infelizmente, pode haver o risco de alguma contaminação do magistrado no julgamento, ainda que de forma inconsciente e prejudicando a parte que resiste à pressão para que se faça o acordo. Mas existe uma maneira alternativa para não ceder à pressão e, ao mesmo tempo, não causar desgaste. Como assim? Eu construí uma proposta de discurso para situações como essa, que conta com uma estrutura estabelecida, inclusive pode ser perfeitamente adaptada à sua forma de falar. Mas como funciona isso? O primeiro ponto importante é a ideia de se trabalhar com o regulamento embaixo do braço. E no caso, eu estou falando do Código de Ética da Conciliação e da Mediação, que muita gente não conhece, não sabe que existe, inclusive magistrados, e está previsto na Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e na Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A estrutura desse discurso conta com 4 partes que correspondem às seguintes. Primeiro, afago com fundamento do afago dirigido ao magistrado. Segundo, o que eu chamo de carteirada discreta. Terceiro, assunção de responsabilidade pela insegurança, inclusive utilizando recursos da comunicação não violenta. E quarto, corresponde ao que eu chamo de saída honrosa. Então vamos lá. O primeiro elemento, que consiste no afago com fundamento do afago dirigido ao magistrado, significa elogiar e agradecer o magistrado ou a magistrada pelo empenho em buscar o acordo. Ou seja, você vai dizer que agradece o empenho e considera bastante louvável e importante e sabe que o magistrado ou a magistrada faz isso com o objetivo de promover a pacificação social e resolver o conflito da melhor forma possível. Inclusive, eu aproveito aqui para alertar que a diferença entre a técnica do afago e o elogio vazio é que o elogio vazio é desprovido de fundamento. Já o afago conta com um fundamento que o justifica. E nesse caso, quando você diz que o juiz está buscando o acordo, está se esforçando para buscar o acordo enquanto meio de promoção e alcance da pacificação social, você está utilizando um fundamento para o afago. O segundo elemento do discurso é a carteirada discreta. Como assim? Você vai complementar o fundamento do afago invocando o Código de Ética da Conciliação e da Mediação, inclusive usando um dos elementos centrais do Código de Ética da Conciliação e da Mediação, que corresponde ao princípio da decisão informada previsto no artigo 1º. Esse princípio estabelece que os conciliadores e mediadores devem esclarecer às partes a decisão que estão tomando quando fazem ou deixam de fazer um acordo. Então você vai dizer, de forma cuidadosa, que tem consciência de que a magistrada ou magistrado, quando busca o acordo, nada mais faz do que observar o princípio da decisão informada no sentido de esclarecer as partes sobre as vantagens daquela proposta em discussão. Quando você faz isso, além de reforçar o fundamento do afago, você está dizendo para o magistrado ou para a magistrada que você sabe que existe um código de ética da conciliação e da mediação. Inclusive, pode ser que o próprio magistrado não saiba que existe. E isso tende a lhe dar credibilidade e gerar algum tipo de preocupação no magistrado para seguir adiante naquela postura de pressionar a parte, a qual, diga-se de passagem, na minha visão, é manifestamente contrária ao Código de Ética. E repare que quando eu digo que isso é uma carteirada discreta, é porque você está jogando na cara do magistrado ou da magistrada o Código de Ética, mas de uma maneira cuidadosa e sutil. Você jamais pode dizer, olha, excelência, você está violando o Código de Ética da Conciliação e da Mediação ao pressionar a parte para fazer um acordo que ela não quer. Não faça isso. Portanto, você vai dizer, olha, eu não tenho dúvida de que Vossa Excelência, nesse empenho para buscar o acordo, na verdade, está cumprindo o Código de Ética no que diz respeito ao princípio da decisão informada, esclarecendo as partes sobre as vantagens dessa proposta de acordo. O terceiro elemento do discurso é a assunção de responsabilidade e insegurança se valendo de uma construção da comunicação não violenta. Como assim?
você vai dizer que você e o seu constituinte estão com uma dificuldade naquele momento porque não estão totalmente seguros de que aquela proposta é a melhor forma de resolver o processo. Ou seja, que no fundo essa limitação e essa dificuldade é sua. E com isso, você estará utilizando um recurso da comunicação não violenta que corresponde à ideia de não jogar a responsabilidade ou a culpa sobre o outro, assumindo essa responsabilidade. Por exemplo, pense na diferença diante de uma situação em que alguém age com você de forma grosseira, em que você vira para essa pessoa e diz: você está sendo muito grosso, você é grosso, essa sua atitude é grosseira. Agora, imagine numa situação em que a pessoa é grosseira com você e ao invés de você dizer isso, você diz assim: quando você age assim, eu me sinto muito mal. Logo, usando essa estratégia, você chama para si a responsabilidade da situação. E o quarto elemento para fechar consiste na saída honrosa, na qual você diz que diante da sua dificuldade e insegurança, você pede para o juiz seguir adiante, se comprometendo a depois sentar com o seu constituinte para avaliar melhor essa proposta de acordo. E também afirmando que, caso se chegue a um consenso, se compromete a procurar o advogado da parte contrária e peticionar informando o eventual acordo. Então vamos lá, como é que seria esse discurso? Imagine que você está lá naquela situação e o juiz lhe pressionando, dizendo algo do tipo: então, doutor, então, doutora, vai mesmo perder essa oportunidade de acordo, que está ótimo? Vai deixar seguir para a sentença? Aí você vai dizer, primeiro, o afago com o fundamento do afago. Excelência, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que está sendo disponibilizada para a busca de uma solução de consenso e que considero muito louvável esse seu esforço e empenho para que se chegue ao acordo. Não tenho dúvida de que essa sua atitude decorre do seu compromisso com a busca da pacificação social e colaborar para que as partes encontrem a melhor solução possível para esse processo. Aí, na sequência, você vem com o segundo elemento do discurso que corresponde à carteirada discreta, e daí diz: e também não tenho dúvida de que Vossa Excelência o faz com todo o cuidado e preocupação de observar o princípio da decisão informada previsto no Código de Ética da Conciliação e da Mediação, ao expor as vantagens do acordo. E aí pode ser que nesse momento, inclusive, o juiz ou a juíza altere até as suas expressões faciais quando você traz o Código de Ética para o cenário. E na sequência, vem o terceiro elemento que corresponde à assunção de responsabilidade, em que você diz: e por conta disso, eu não posso ocultar e ignorar que eu e o meu constituinte estamos muito inseguros e com uma dificuldade em relação a essa proposta. Sabemos que ela foi muito bem construída, sabemos que ela faz todo sentido, mas nesse momento estamos com essa dificuldade. E aí, por último, vem o quarto elemento, que é a saída honrosa, na qual você diz: então, Excelência, eu sugiro seguirmos adiante e eu me comprometo a estudar melhor essa proposta, sentar com o meu constituinte para discuti-la e aí, chegando ao consenso, nós nos comprometemos a procurar a parte contrária e peticionar. Agindo dessa maneira, você tem todas as condições, no caso de uma situação em que haja essa pressão para se aceitar um acordo que não se deseja aceitar, para não ceder à pressão, mas ao mesmo tempo evitar desconforto, desgaste e a eventual contaminação do magistrado ou da magistrada. E se você tiver interesse num arquivo com esses elementos e com o texto do discurso, inclusive de maneira editável, basta entrar em contato aqui por direct ou mandar uma mensagem de WhatsApp. E eu também aproveito para alertar que eu tenho uma aula completa sobre isso, inclusive na qual são desenvolvidos outros elementos e de maneira mais abrangente o Código de Ética da Conciliação e da Mediação. Se você tiver interesse nessa aula, também fique à vontade para estar entrando em contato. Por fim, eu espero que essas considerações sejam úteis e bons acordos.